Adriana Moraes, eu sou médica pediatra, trabalho como pediatra há 12 anos e nos últimos 3 anos tenho me dedicado ao atendimento de pacientes com autismo, crianças e mulheres que se encontram no espectro, tanto para investigação quanto para acompanhamento. Eu sou mãe do Augusto, que tem 8 anos e que também é autista, e da Laís, de 24 anos, que também é autista. Eu tive o meu diagnóstico depois dos 40 anos e daí veio o meu interesse em aprender sobre o autismo. Quando nós tivemos o nosso diagnóstico, nós nos deparamos com a dificuldade de encontrar informações, de encontrar tratamentos, e aí eu me vi com a necessidade de estudar. Então hoje o meu foco principal de atuação e de estudo é o autismo. Adriana, como é diagnosticado o autismo em adultos? Normalmente, o mais comum é que venha depois do diagnóstico dos filhos, né? É muito comum que quando nós estamos acompanhando as crianças, fazendo a investigação, nós começamos a identificar algumas características nos pais, ou eles mesmos começam, né, a identificar. É muito comum quando a gente fala, olha, isso que ele faz não é padrão, essa atitude que a criança está tendo, e aí um dos pais, né, às vezes os dois, diz, mas eu era igualzinho a ele quando eu era criança. E aí começa a ter, inicialmente, essa própria identificação, essa auto-identificação. A pessoa começa a reconhecer esses sinais e sintomas, ela acaba buscando mais informação e ela busca depois, no segundo tempo, né, um profissional para que possa esclarecer se é mesmo ou não. Quando eles chegam para a gente, né, já vem com essas informações, a gente passa a investigar de uma maneira mais formal. Então existem testes de triagem, né, alguns questionários que vão buscar esses sinais e sintomas dentro da vida do indivíduo. Porque como ele não tinha conhecimento do diagnóstico, é muito comum que algumas coisas que estão fora do padrão ele nem saiba que é fora do padrão. Eu vejo muito, assim, aconteceu comigo, por exemplo, quando eu comecei a fazer o processo diagnóstico com a psicóloga, ela me fazia algumas perguntas, né? Ela dizia, você faz tal coisa? E eu respondia, sim, mas isso todo mundo faz, né? E ela falava, não, as pessoas normalmente não fazem isso. E quando a gente começa a estudar, né, hoje tem muita informação na internet, tem muito vídeo, muitos profissionais bons falando sobre o assunto, você começa a identificar, bom, então isso realmente pode ser um sinal, então isso é uma coisa que fala a favor de autismo, né? Então a gente, enquanto profissional, vai buscar através dos testes, através da anamnese, que é essa entrevista que a gente faz com o paciente, né? A gente precisa buscar desde a infância, porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Para eu falar que um adulto é autista, ele precisa ter manifestado características já lá na primeira infância. Eu não posso pegar, por exemplo, uma pessoa que tinha um desenvolvimento normal na infância, quando chegou lá no final da adolescência, ela começou com alguma característica. Isso muito provavelmente é outro tipo de transtorno. Né? A gente tem bipolaridade, borderline, depressão, ansiedade, que podem simular alguns sintomas, algumas características que são comuns de apresentar no autismo. Por exemplo, na questão da socialização, né? Uma das características do autismo, uma das características que são centrais no autismo é a dificuldade de comunicação e na socialização. E aí, quando a gente pensa na socialização, o mais comum é pessoas que têm dificuldade de socializar ou que não gostam mesmo, por exemplo, de estar em festa, de receber visita, de estar no meio de muitas pessoas. E aí, isso pode acontecer com uma pessoa que está com depressão. Ela não vai gostar de sair, ela pode não querer estar em festa, mas isso não é uma característica que é dela durante toda a vida. É uma característica que ela começou a manifestar depois que ela desenvolveu a depressão. Então, normalmente a gente busca lá na infância e é bem comum, demorou para falar, ou teve atraso, né, motor, demorou para andar, teve seletividade alimentar, era uma criança muito nervosa, era uma criança que fazia muita birra, né, então aquela criança difícil. No meu caso, por exemplo, eu com 1 ano, 1 ano e meio, eu comecei a ter crise de prender o fôlego até quase desmaiar, que é muito comum também, isso acontece bastante. Eu não tive atraso de fala, nem atraso motor, muito pelo contrário, eu comecei a falar bem cedo, sempre falei bem certinho, né? Mas tive outras características, então eu com 5 anos eu aprendi a falar inglês sozinha, né? Quando eu fui para a escola
escolinha com 6 anos, chamaram minha mãe e falaram, olha, quem ensinou ela a falar inglês? Minha mãe falou, eu não fui, porque eu não estudei, né? E aí a gente foi observando algumas características, mas naquela época não se falava tanto, então a gente foi contornando. Né? Então a gente busca essas características lá na infância, não dá para dizer que uma pessoa tem um diagnóstico de autismo se eu não encontro nenhuma alteração, da mesma maneira que é com TDAH, né? TDAH também você tem que ter manifestações pelo menos ali até os 12 anos de idade. Se você não teve nenhuma manifestação, a gente ainda nesse momento não consegue fechar um diagnóstico de TDAH. A gente pode pensar em outras questões mesmo. Tá? Então, a partir desses questionários, dessas informações, nós vamos ver se preenche os critérios, né, que são os pontos que precisam ser preenchidos para que eu diga que tem autismo. Então, falha na comunicação, dificuldade de socialização, em alguns casos estereotipias, alterações sensoriais, interesses específicos. A diferença é que no adulto eu não vou encontrar esses critérios da mesma maneira que eu encontro na criança. Então, quando eu falo em falha de comunicação, de déficit de comunicação no adulto, é diferente da criança, que às vezes a criança realmente não fala, né? O adulto, às vezes, ele pode falar, na maior parte fala muito bem, mas fala de determinados assuntos ou só fala em determinadas situações. Então, quando eu estou no trabalho, eu consigo falar muito bem. Se eu estiver numa situação de uma festa, numa socialização, talvez eu não consiga falar tão adequadamente, ou talvez eu não consiga falar sobre qualquer assunto. Né? Se for um assunto que é do meu interesse, eu vou ficar falando e vou dar uma palestra, daí mais ninguém vai falar, só eu. Se for um assunto que me interessa, eu não consigo nem prender a atenção, eu vou me dispersar. A questão da comunicação, ela envolve também expressões faciais, gestual, então às vezes são pessoas que não têm uma expressão facial tão adequada. Eu, por exemplo, eu sempre fico muito séria, eu preciso me lembrar que eu preciso sorrir. Então é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, ela é muito brava, quando na verdade eu não estou sendo brava, mas eu tenho uma expressão fechada a maior parte do tempo, principalmente se eu estiver concentrada fazendo alguma coisa. Eu tenho dificuldade em identificar a expressão facial do outro. Então, algumas coisas, óbvio, né, são muito emblemáticas, então, sorriso, chorar, mas existe dentro das nossas expressões, dentro das nossas emoções, muitas nuances, e algumas eu não consigo perceber. Então, é muito comum, se a pessoa estiver quieta, sentada, eu perguntar, você está com raiva de mim? Porque normalmente vai ser o que eu vou entender. Né? Mas a pessoa pode estar só cansada, entediada, ela pode estar com outras coisas. Então, são essas as questões que a gente vai buscar e que vão ser muito diferentes daquilo que a gente encontra na criança. Né? Quando a gente pensa na rigidez, né? Que é uma das características, o que é a rigidez? A dificuldade em lidar com mudanças, dificuldade em lidar com quebra de rotina. Então, a criança vai apresentar isso de uma maneira, não aceita mudar nada, tem que sentar na mesma cadeira, só come no mesmo copo. Quando a gente vem para o adulto, acaba manifestando isso também, por exemplo, na rotina, trabalha sempre do mesmo jeito, estabelece ali um modus operandi, né? Então faz tudo igual. Eu, por exemplo, para examinar o paciente, tem que estar sempre do mesmo lado, tem que estar com as coisas tudo do mesmo jeito. Se sair disso, eu demoro muito tempo para me orientar e conseguir fazer. Na minha casa, lavar tem que ser desse jeito, para fazer. Então a gente vai estabelecendo esses padrões, que são um padrão de rigidez, e as pessoas falam assim, mas isso não é toque? É diferente, né? O toque ele tem um outro fundamento. Essa rigidez, ela traz um desconforto que torna difícil a gente conseguir fazer as coisas, né? Então, por exemplo, eu trabalho num consultório sempre. Se eu chegar e alguém falar assim, hoje você vai trabalhar em outro, eu muito provavelmente vou ficar muito mal-humorada o dia inteiro. E aí é igual criança pirracenta, né? E aí assim, mas você é adulta, assim, não é porque eu quero, eu não consigo, porque fica muito desconfortável para mim ter que fazer uma mudança que eu não estava preparada para fazer. Então isso é uma característica que a gente encontra na maior parte dos adultos e que é muito mal interpretada. Por quê? Aí nessa hora eu vou falar, não, eu não vou mudar, eu vou ficar aqui, eu quero usar esse aqui, né? Nossa, mas ela é difícil de lidar, né? Qual o problema dela trocar? E às vezes a gente não consegue falar o porquê isso é desconfortável.
Principalmente se você não tem um diagnóstico, você não vai saber explicar para o outro por que você se sente desconfortável em fazer essa mudança. E aí acaba diminuindo ainda mais as possibilidades de socialização, porque você imagine, já não tem facilidade para falar, é cheio de mania, né? Então, se você não consegue se explicar, é muito difícil do outro entender. Por que muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com autismo depois de adultas? Bom, eu acho que isso se deve muito ao acesso à informação que nós temos hoje, né? Então, hoje nós temos na internet muitas pessoas abordando o assunto, nós temos muitos profissionais mais qualificados para fazer diagnóstico, principalmente nas crianças, e aí com isso acaba chegando até os adultos. Além disso, a gente tem a questão de que desde 2013 o DSM-5 modificou os critérios diagnósticos e ele trouxe para dentro daquilo que é considerado o transtorno do espectro do autismo outras comorbidades, outros transtornos que antes eles eram segmentados. Então, a síndrome de Asperger, o autismo infantil, isso veio tudo para dentro do que nós chamamos de autismo. Então, isso faz automaticamente com que o número de pessoas diagnosticadas com autismo aumentem, né? Já que eu tenho hoje outras comorbidades sendo consideradas como autismo também. Isso, com as informações, as pessoas conseguem identificar. Então, como a gente estava dizendo, se a pessoa não sabe que aquilo não é padrão, ela não consegue perceber que ela está tendo uma maneira de funcionar diferente das outras pessoas. Mas quando eu vejo um vídeo no Instagram de alguém falando, né, que eu ajo de tal maneira, eu não consigo, por exemplo, mudar de lugar, ou para mim é difícil falar com as pessoas, ou quando eu vou numa festa eu fico lá e depois de algum tempo eu começo a ficar muito cansada, eu já não consigo falar, isso me traz dores físicas. E aí você está assistindo, se você por um acaso tem algo parecido, você começa a se identificar, ainda que de imediato você não feche o seu diagnóstico, você consegue observar e observar em você. Então, a internet traz essa possibilidade do acesso à informação chegar a pessoas que antes nunca teriam acesso. Porque se nós pensarmos no nosso país, quantas pessoas dentro da nossa população têm acesso a médicos? Poucas, né? A psiquiatras, a neurologistas, são muito poucos. Então, às vezes, se a pessoa tem um funcionamento, né, que a gente fala que é o autista de alto funcionamento, que é o nível 1 de suporte, ela vai viver, ela não vai ficar isolada a princípio se ela não tiver nenhuma outra comorbidade, ou se ela não tiver realmente uma limitação maior, ela vai trabalhar, ela vai viver, ela vai se casar, ela vai ter família, só que isso vai trazer para ela algum tipo de sofrimento, algum tipo de dificuldade, e que na maior parte das vezes é interna, só ela percebe, porque ela encontra maneiras de contornar essas dificuldades, né? Então a gente fala muito, por exemplo, do masking, que é muito comum nas mulheres, mas que também acontece no homem, que é essa camuflagem de comportamentos autísticos, é você modificar a sua maneira de ser para que você possa ficar mais parecido com as demais pessoas com quem você convive, né? Com a sociedade de uma maneira geral. Isso faz com que a pessoa passe despercebida no meio, mas para ela isso tem um custo. Você imagine que você precisa racionalizar toda a sua maneira de ser 24 horas por dia. Mas será que é a hora de eu falar? Será que a minha cara está estranha? Acho que agora eu vou sorrir então. Né? Não, será que agora que eu falo, agora que eu não falo, era isso que ele queria que eu falasse? Então você passar o dia inteiro pensando, né, se você está sendo adequado ou não, ou você ficar ouvindo do outro também. Nossa, mas você é grossa, nossa, mas que menino esquisito. Isso traz um peso, traz uma consequência que a longo prazo vai ser muito difícil para essa pessoa. Por isso que a gente tem muito mais diagnóstico de depressão, de ansiedade na população com autismo, principalmente na população de autismo nível 1 ou de alto funcionamento, né? Então, com isso, quando a pessoa tem acesso a essas informações, ela consegue diagnosticar nela mesma, bom, talvez eu tenha isso. E aí ela vai buscar. Então, o que a gente vê aumentando hoje é porque a informação está permitindo que essas pessoas busquem ajuda, busquem um diagnóstico e que elas possam se conhecer um pouco melhor.
Adriana, qual a importância do diagnóstico do autismo? Na criança, vai ser muito importante fazer o diagnóstico para que a gente possa estimular e ajudar para que ela consiga atingir os marcos de desenvolvimento que ela precisaria, para que ela consiga ter o mesmo desenvolvimento que as demais crianças da mesma idade. Então, quando a gente fala do diagnóstico precoce na criança, é principalmente pensando na possibilidade de modificação cerebral mesmo. A criança pequena, até os 5 anos, ela tem uma neuroplasticidade, uma capacidade do cérebro se moldar muito grande. Então, se eu consigo fazer um diagnóstico de uma criança de 1 ano e meio, eu tenho aí 3 anos e meio pela frente para fazer intervenções num cérebro que eu brinco que é igual um barro molhado ainda. Então, eu faço o que eu quero com esse cérebro, né, guardado as devidas proporções, e eu consigo reverter definitivamente muitos comportamentos. Quando eu falo do diagnóstico no adulto, óbvio, eu já não tenho a mesma capacidade de modificação que eu teria numa criança, mas eu tenho a capacidade de autoconhecimento para permitir adaptações. Então, se essa pessoa tem alterações sensoriais, por exemplo, que é muito comum, né? Sensibilidade auditiva, sensibilidade à luz, às vezes sensibilidade tátil, essa pessoa é um adulto, né? Quando a gente fala em diagnóstico no adulto, a gente está falando sempre do nível 1 de suporte, normalmente, porque se tivesse um nível maior de suporte já teria tido o diagnóstico antes, né? A gente pensa que é nível 1 no máximo, nível 2, nível 2 bem para cá, porque ele conseguiu chegar até a idade adulta sem nenhum diagnóstico, porque ele tem um funcionamento relativamente bom. Então, nesse caso, quando eu tenho um diagnóstico, eu permito que ele se conheça, que ele comece a entender algumas características dele e com esse conhecimento ele possa estabelecer uma nova maneira de viver, buscando qualidade de vida. Então, voltando à questão sensorial, por exemplo, às vezes a pessoa tem muita sobrecarga no trabalho e sai muito cansado do trabalho, muito estressado, e não é pelo trabalho em si, pode ser pelo ambiente, está numa sala muito barulhenta, num ar-condicionado que fica muito gelado, onde tem uma luz branca que cansa muito e que de repente, se eu só trocar isso por uma luz amarela, se eu diminuir um pouco a luminosidade, se eu colocar a mesa dele de repente mais afastada, numa sala mais isolada, ele já vai conseguir ter mais qualidade de vida, vai ter mais conforto no trabalho e vai melhorar muito o rendimento dele no trabalho. Quando a gente pensa nas relações interpessoais, às vezes a gente tem, por exemplo, problemas no casamento, né? A pessoa não teve um diagnóstico e ela tem uma maneira muito engessada de ser, uma maneira muito direta de falar, porque normalmente o autista fala muito diretamente, não costuma fazer muita firula, de botar, né, panos quentes, como dizem, e pode ser mal interpretado quando na verdade ele não está querendo ofender, né? Então, meu cabelo ficou bom? Não devia ter cortado. A pessoa não queria ouvir isso, ela queria que você dissesse, nossa, ficou lindo, mesmo que esteja feio. Né? Existe na sociedade essas mentiras brancas que são aceitas e que o autista normalmente não tem a capacidade de fazer e nem de entender. Então, às vezes, é uma pergunta retórica que não é nem para ter respondido, ele responde. Né? E isso vai trazendo um ruído para a comunicação que vai sendo fonte de muito atrito. Você imagina isso no casamento, a mulher vai para o salão, fica lá o dia inteiro, né, vai fazer luzes, 12 horas dentro do salão fazendo luzes, quando volta o cara, ficou horrível, tá parecendo uma palha, seu cabelo, porque você fez isso, ou nossa, essa roupa ficou estranha, porque você tá com essa roupa, né, ele não tá querendo ofender, mas ele não tem um filtro social, que é muito importante, que é fundamental nas relações, né. A gente pode pensar muita coisa, mas a gente não deve falar tudo o que pensa, e às vezes esse filtro não funciona, acaba saindo de uma maneira meio atropelada, né? Isso vai ser um problema na relação do casal. Se eu consigo ter um diagnóstico, eu consigo, primeiro, entender que em alguns momentos eu devo parar, né? Claro que adulto sabe disso, mas às vezes é uma coisa que a gente precisa racionalizar muito. E aí,
com a terapia, você consegue encontrar recursos para que você não faça dessa maneira. De igual maneira, o seu parceiro começa a entender, bom, não quis me ofender, você está respondendo, tudo bem, depois eu pergunto de novo, ou depois eu falo para ele que ele não poderia ter me respondido desse jeito. Se eu falar né, assim, uma maneira para ler nas entrelinhas, muito provavelmente não vai ler. Então eu falo assim, eu falo pro meu marido isso, né? Se ele precisa de alguma coisa de mim, ele precisa me falar abertamente, porque se ele ficar julgando direto, ele vai ficar o dia inteiro e eu vou ficar plena sentada fazendo o que eu estou fazendo e eu não vou saber do que ele está falando. Então é aquela história, ai, nossa, só eu que faço. Não, levanta e faz, por favor, que hoje eu não quero fazer, aí eu vou levantar e vou fazer. Se ficar jogando indireto, normalmente eu não vou perceber. Se ficar de cara feia e não me disser o que está acontecendo, eu também não vou perceber. Eu vou falar, tá de cara feia, eu não sei, né? Então, normalmente a gente consegue melhorar essas relações tirando esses ruídos, tornando a comunicação mais clara. Fala abertamente, fala diretamente o que precisa. Não entendeu, isso é muito comum, às vezes a gente não entende o que o outro está falando. Se tiver usado uma figura de linguagem, né, se tiver sendo irônico, desculpa, eu não entendi o que você falou. E a pessoa fala de uma outra maneira, você vai entender. Então você consegue ter essa oportunidade de melhorar a comunicação. E isso é importante porque isso vai trazer segurança. Porque é muito comum que, às vezes, né, o autista até goste de socializar, mas ele não vai por medo de ser mal interpretado. Porque se você tem uma vida inteira, sempre que você fala, as pessoas interpretam errado. Ah, é grossa, é arrogante, se acha melhor que todo mundo, você vai começar a não falar. Então, eu nem vou, porque se eu falar alguma coisa, você não vai entender, eu vou falar errado, né? E aí isso vai trazer uma situação desconfortável. Isso vai tirando a pessoa de situações, né, que poderiam ser prazerosas se ela tivesse habilidades mais bem desenvolvidas, se ela tivesse os recursos para isso. Então, quando eu faço um diagnóstico, quando eu tenho o meu diagnóstico, eu tenho a chance de buscar esses recursos. Né? Existem profissionais, terapeuta ocupacional, psicólogo, fono, que vão ajudar nessas características que são um pouco mais restritas e que vão trazer para essa pessoa ferramentas que vão tornar mais confortáveis as relações. Então, é fundamental. Eu faço diagnóstico, eu trabalho especificamente com mulheres, né? E eu tenho pacientes de vários lugares e a história é sempre muito parecida, né? Assim, o centro da história, o sofrimento é muito parecido, porque é uma vida de incompreensão, é uma vida tentando se ajustar para caber na roupa do outro, mas nunca servindo essa roupa. Então eu brinco com elas que é assim, é a mesma coisa que alguém me dá uma calça jeans 34 para eu usar. Se eu tiver com muita vontade, eu vou me espremer ali dentro, mas eu vou ficar desconfortável o dia inteiro, aquilo não é para mim. E aí quando eu entendo, não, beleza, 34 não vou contar para vocês o número que eu uso, mas eu começo a usar uma roupa que é confortável, eu me sinto muito melhor. Se eu estou melhor, eu sou muito melhor para o outro. Eu consigo fazer o outro feliz também. Né? Eu brinco, principalmente quando eu trabalhar com mulher, que assim, a mulher ela é o termômetro da casa. Né? Quem tem filho sabe. Se você acorda mal-humorada, toda a casa desanda. Se você está bem, até quem estava mal-humorado fica bem. Então, quando você consegue se conhecer, melhorar os seus sentimentos, melhorar a autoestima, autoconhecimento, você acaba melhorando todo o entorno. Você trabalha melhor, você cuida melhor dos seus filhos, porque a maternidade, por exemplo, para a mulher autista, ela é muito diferente da maternidade para uma mulher típica. Né? A gente tem questões sensoriais, então a gente tem necessidade de organização, de previsibilidade. E quem tem filho sabe que isso não existe na vida de quem tem filho. Previsibilidade não tem. A criança, você vai sair às 10. 5 para as 10 ela faz cocô na roupa. Você volta para trocar a criança, acabou. Você não vai sair às 10. Aí você imagine uma pessoa autista que tem a necessidade de que as coisas aconteçam exatamente da maneira que foi programada. Então é muito comum as mulheres chegarem com história de depressão pós-parto,
de culpa, porque não sabe se gosta de verdade do filho ou não. É claro que gosta. O que acontece é que a situação da maternidade em si traz muito desconforto para aquilo que é a característica dela enquanto autista. E quando ela começa a entender, eu consigo tirar essa culpa dela. Ela começa, não tem a ver com o amor pelo filho, não. Tem a ver com a maneira dela interpretar as coisas. E aí ela consegue, com mais leveza, né, moldar algumas coisas. E mais do que isso, você consegue entender aquilo que eu falo que tem coisas que são inegociáveis. Então, se eu não me conheço, eu aceito qualquer coisa para que eu possa agradar quem está em volta. Se eu começo a entender como que eu funciono, o que é bom para mim, o que não é, aquilo que me faz muito mal, eu consigo estabelecer limites. E aí, com isso, eu começo a ter mais qualidade de vida, eu começo a ter mais controle sobre a minha vida, né? Então, eu, particularmente, acho que assim, todo mundo tem direito a ter um diagnóstico, se esse for o caso, porque isso faz muita diferença na vida da pessoa, faz muita diferença na vida da família, na vida da sociedade. Isso vai ser canal de coisas boas na vida de muitas pessoas, né? Você passar uma vida inteira tendo que se ajustar, tendo que se moldar, funcionando de uma maneira que não é o seu melhor funcionamento, né? Isso é muito difícil para a pessoa, mas é muito difícil para todo mundo que está em volta, porque o limite dela tolerar isso, às vezes não é tão amplo. Ela começa a perder a paciência, ela começa a ter mais dificuldade. Então é muito comum que troquem muito de emprego, que tem que se divorciem, né? Que às vezes o filho precisa mais do pai do que da mãe, porque a mãe não consegue se organizar para cuidar. Algumas pessoas com autismo têm muita dificuldade nas funções executivas, que são as funções de planejamento. E aí você imagine que se você não sabe que você tem, né, essa dificuldade, você não consegue explicar. Daí a pessoa acha que você é desorganizada, que você é preguiçosa, que é porque você é relaxada, que não faz as coisas direito. Porque ou eu cuido do filho ou eu cuido da casa. Ou eu trabalho ou eu estudo. Eu não consigo organizar isso tudo se eu não sei quais são os meus limites. E aí eu vou ficando sobrecarregada, eu vou fazendo as coisas de uma maneira que não vão fluir tão bem. Então, quando eu tenho um diagnóstico, eu consigo entender todos esses limites, eu consigo ajustar a minha vida de maneira que as coisas que eu faço, que eu me disponho a fazer, eu faço bem feita, e elas vão ter um retorno muito maior do que querer abraçar o mundo por não entender quais são os meus limites. Então, tanto no TDAH quanto no autismo, o diagnóstico é muito importante para que você tenha uma funcionalidade melhor, para que você consiga ser mais produtivo, que você tenha uma autonomia maior, né? Quando a gente fala no nível 1 de suporte, é muito comum as pessoas imaginarem que o nível 1 de suporte é uma pessoa típica, né? Então, nossa, mas você não tem cara de autista. Como que é autista se você fez faculdade? Como que é autista se você casou, se você tem filho? Isso tudo não é feito da mesma maneira que foi feito, né? Uma pessoa que não tem algum transtorno. E assim, não tem, ser autista não é ter deficiência intelectual, né? Eu falo que assim, não, gente, de vez em quando eu uso um cordão, né? A gente tem um cordão para sinalizar as doenças que não são visíveis, né? Então, algumas situações para mim são muito difíceis, por exemplo, aeroporto. Eu tenho pavor de aeroporto, eu tenho pavor de avião, mas eu vou, né? Eu sou uma pessoa adulta, eu não sou uma criança que eu vou, né? De vez em quando eu surto, mas não é sempre. Então, eu consigo ter um mínimo de controle sobre isso, mas eu preciso de adaptação. Então, eu não consigo ficar na fila muito tempo, eu não suporto pessoas me encostando. Para eu viajar de avião, eu tenho que comprar a cadeira, ela tem que estar no corredor e na frente, porque se começar a levantar e ficar todo mundo perto de mim, eu vou surtar, como eu já surtei, eu já tive crise dentro do avião, porque ficou todo mundo em pé. Então, isso é uma coisa que ninguém tem obrigação de saber mesmo, né? Mas que para mim é um limitante. Então, aí nós vamos viajar, todo mundo está super animado, feliz, e eu estou tensa já 15 dias antes, porque eu falo, vai ser terrível, eu vou ter que entrar no aeroporto,
e vai acontecer alguma coisa, e sempre acontece, porque eu acho que a gente pensa tanto que até acontece. Então, essas adaptações, embora elas não sejam uma coisa, né, assim, tão difícil de acontecer, são adaptações necessárias. Então a gente fala, olha, mas o autista é deficiente. Sim, o autista é deficiente perante a lei, mas nós não somos incapazes, né? Quando a gente pensa no espectro, você tem desde aquele que tem a necessidade do menor suporte até o maior suporte em todas as coisas. Não é uma linha reta quando você fala no espectro, né? Todo mundo pensa que o espectro é igual um arco-íris, então sai do vermelho para o amarelo, então aqui não. É tudo misturado, é mais uma rosa dos ventos, né? Sabe aquele gráfico pizza? Então, ele tem as colunas e você pode ter gradação de cores. Então, dentro da comunicação, eu posso ter um autista que não fala, o outro que fala, mas que fala diferente. Então, existem muitas gradações, não é tão simples. O que pode ser fácil para um fazer, para outro não. Eu tenho conhecidos que têm diagnóstico que são inteligentíssimos, falam vários idiomas, têm faculdade, mas que não são capazes de dirigir, não conseguem dirigir, não conseguem aprender, não conseguem administrar a vida financeira. Então tem um emprego, ganha muito bem, mas não consegue usar um cartão e ter uma conta bancária, alguém precisa cuidar do dinheiro dele. Algumas mulheres não conseguem coisas simples como arrumar o guarda-roupa, né? Então a dificuldade ela pode se manifestar de várias maneiras. Então, o que precisa todo mundo entender é que o nível 1 de suporte, ele só tem um diagnóstico porque ele precisa de suporte, não é nível 0 de suporte, é nível 1. Isso quer dizer que existem áreas da vida dessa pessoa que ela não é capaz de coordenar sozinha e que ela precisa da ajuda de alguém. O nível de suporte é isso. Quanto que você precisa de ajuda no seu dia a dia? Quando a gente pensa na criança é mais fácil entender, então a criança consegue comer sozinha, a criança consegue ir no banheiro, não consegue. Quando você pensa no adulto, você tem que levar para as outras esferas. Então, consegue organizar a própria vida, consegue ir para a faculdade sozinho e copiar, entender, fazer tudo sozinho, não precisa de suporte de alguém, consegue pegar ônibus, tem alunos que não conseguem pegar um ônibus sozinho, precisa de alguém para levar e buscar. Mas se deixar ele dentro do trabalho dele, ele vai executar o trabalho dele de uma maneira perfeita. Então, você ter o conhecimento disso, você ter o seu direito às adaptações garantido, faz muita diferença na sua vida e permite que você possa crescer como pessoa, como profissional, né? Então, é muito importante ter o diagnóstico. Se por um acaso você se identifica com alguma característica, não tenha medo de buscar o diagnóstico. Eu brinco que assim, ele não vai mudar, né? Às vezes, mas aí, o que os outros vão pensar? Vai pensar o que já pensa, já né? Se você tem diagnóstico, muito provavelmente já acham que você é esquisito, que você é estranho, que você tem alguma coisa, não vai mudar em nada, você só vai dar um nome para isso, né? E aí, quando você tiver o diagnóstico, para você vai ser muito mais fácil. Então, não precisa ter medo de buscar o diagnóstico, ele não vai limitar a sua vida, muito pelo contrário, ele vai abrir portas que até agora estavam fechadas para você não saber quem você é. Geralmente, qual é a dificuldade após o diagnóstico? Eu acho que a principal dificuldade após o diagnóstico é a aceitação mesmo do diagnóstico, né? Como qualquer diagnóstico, existe o que a gente chama de período de luto. Então, existe aquele momento em que a gente não quer acreditar, existe um momento que você fica com raiva de por que eu não tive diagnóstico antes, tem um momento que você fica triste, que você pensa por que logo comigo, né? Até que você chega na fase de aceitação. Então, é muito comum, muito mais comum com os homens dentro da minha prática, né? Eu, às vezes, eventualmente atendo, e às vezes a esposa fala, olha, doutora, eu tenho certeza que ele é autista. E ele não quer, a gente tenta abordar e a pessoa, não quero, eu até acho que eu posso ter alguma coisa, mas eu não quero diagnóstico, isso não vai fazer, né, assim, não estou preparada. Por quê? Quando a gente pensa no adulto, o diagnóstico ele é da pessoa, ela precisa querer, ela precisa ter a necessidade de ter esse diagnóstico, diferente de quando a gente fala da criança. Quando a gente pensa na criança, negar o diagnóstico para essa criança é negar a ela a possibilidade de desenvolvimento.
mas é muito comum que num primeiro momento os pais tenham dificuldade em aceitar. Então eu já tive pacientes em que os pais, não, ele não tem nada. E aí vai para casa e não aceita o diagnóstico e depois de um tempo volta porque percebe que a criança não está se desenvolvendo, né? Mas não é tão simples aceitar um diagnóstico, principalmente quando a gente pensa na criança, né? Eu falo que a gente, quando engravida, nenhuma mãe que engravidou pensou assim, não vejo a hora do meu filho nascer e ele ter um monte de dificuldade na vida e passar por um monte de desafio. Não é isso que a gente sonha na gestação, a gente sonha com uma criança que vai ter facilidade, que vai ser muito inteligente, a gente já sabe que ela vai ser médica, juíza, sei lá o que, astronauta. E aí quando você se depara com uma pedra no caminho, porque o diagnóstico ele é uma pausa que você precisa fazer para você reavaliar e para você ajustar suas expectativas. Não é parar de sonhar, mas ajustar as expectativas, entendendo que algumas coisas talvez sejam um pouco mais difíceis do que aquilo que a gente imaginava que seria. Então, isso é muito difícil para um pai e para uma mãe. Não adianta a gente querer romantizar e dizer que tudo é lindo. Não é, nós temos muitos momentos desafiadores. Existem momentos que são muito difíceis e que são muito dolorosos. Principalmente quando você pensa que o seu filho lá na frente pode sofrer exclusão, que ele pode sofrer bullying, que talvez ele não consiga se inserir, né, na sociedade, nos grupos da mesma maneira que as demais pessoas, e que isso vai trazer um sofrimento inevitavelmente. Então não é fácil, mas você relutar contra o diagnóstico também não vai ser fácil, porque se você não der as ferramentas, se não começar as intervenções, principalmente pensando na criança, a chance é que ela vá piorando, que ela vá desenvolvendo cada vez outras características que vão tornar ainda mais difícil, né? Mas quando eu tenho um paciente que eu vejo que ele não está preparado para o diagnóstico, eu falo que a gente não precisa dar nenhum nome de início, a gente só não pode fingir que não tem nada acontecendo, né? Porque você imagina bem, se você vem até mim com o teu filho, é porque você está identificando alguma coisa que está saindo do padrão. Talvez você não queira que eu dê um nome específico, mas então vamos ajustar aquilo que precisa ser ajustado. De que nome a gente vai chamar, isso é lá na frente. Mas eu, particularmente, acredito que o diagnóstico é um direito do paciente, mesmo as crianças, meus pacientes, né, os pais dos meus pacientes sabem, eles sempre perguntam, principalmente quando é uma criança já que tem uns 6, 7 anos, mas e aí, doutora, eu falo para ele ou não que ele é autista? Ele tem o direito de saber, porque ele vai, em algum momento, ter uma lacuna na vida por não saber, por não ter esse nome, né? Por não ter uma explicação de porquê ele tem algumas dificuldades na vida. Precisa ser de imediato? Não, a pessoa precisa estar preparada para receber esse diagnóstico, mas em algum momento ela precisa saber, o diagnóstico é dela. Para quem ela vai falar depois, é ela quem vai decidir, mas ela tem o direito de saber. Mas é no momento que ela estiver pronta para receber esse diagnóstico.